esse vídeo aqui para apresentar para vocês, dar uma orientação com relação aos resumos expandidos, certo? Nós vamos fazer eles por partes, para que não fique sobrecarregado para ninguém. Lembrando que eles são feitos em grupo, então assim não vai ficar tanta coisa assim, ninguém vai precisar escrever páginas e páginas sozinho. Tudo vai ser bem organizado para que cada grupo divida bem, né, o trabalho, a atividade, de forma que todos participem sem sobrecarregar nenhum dos estudantes, tá bom? Eu abri uma turma no Classroom, vocês podem ter acesso, assim como vocês tinham acesso antes nas aulas remotas, antes, né, no período lá das aulas remotas, da mesma forma. Lá nesse Classroom, vocês vão ter uma aba com o termo materiais gerais, como vocês podem ver aqui, e outras por grupo. Eu coloquei aqui os nomes dos grupos na ordem que cadastraram lá no formulário que eu passei para vocês, certo? Aqui em materiais gerais, eu vou estar sempre colocando conteúdo que vai ajudar todos os grupos, e não apenas um especificamente. Então, todos os grupos têm que estar sempre olhando os materiais gerais. Nesse primeiro momento, o que tem lá é esse arquivo em PDF aqui, que apresenta as normas da ABNT que vocês vão precisar utilizar para citação. Então, eu organizei aqui o básico do que vocês vão precisar, tá certo? Então, é importante que vocês sempre consultem esse material. Não é para decorar isso, certo? Isso aqui é para orientar vocês a fazer a citação e as referências da forma correta, ok? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, todos os grupos olhar os materiais gerais. Agora, você vai depois pegar o seu grupo específico, tá bom? Aqui o grupo 1, o grupo 2, você vai no seu grupo específico e nele você vai clicar e vai abrir um arquivo Word. Para cada grupo tem o seu arquivo Word, certo? Vocês podem ver aqui. Todos eles têm o seu arquivo Word específico. Eu vou mostrar aqui como exemplo o grupo 1, tá? Que é o grupo do Tiago, Fernando e Matheus, mas isso serve como orientação para os demais. Vou usar só ele aqui porque o padrão é praticamente o mesmo, tá? Então, eles clicando no Word, vai abrir aqui o arquivo, certo? E aqui eu trago o título proposto para o resumo expandido já, certo? Isso que está em vermelho é a orientação, certo? A primeira parte que vocês têm que entregar é a introdução, tá bom? Depois eu passo as próximas etapas, para não sobrecarregar e ninguém ficar agoniado, certo? Então, primeiro a introdução. A introdução vai ser dividida em parágrafos, tá? Então, não é para colocar ponto 1, ponto 2, não. São parágrafos. E aqui eu já digo o que é para colocar em cada parágrafo, certo? Então, você, no seu grupo, fique atento à direção que está lá naquele parágrafo. Por exemplo, aqui, primeiro parágrafo, eles devem apresentar a importância da análise financeira para a tomada de decisão. E eles vão escrever sobre esse tópico, né, a importância da análise financeira para a tomada de decisão, e devem citar um autor, né, um livro da biblioteca, certo? Então, vão lá na biblioteca do campus, peguem um livro e, com base nesse livro, escrevam esse parágrafo. É um parágrafo, tá bom? Segundo parágrafo, o que são os indicadores de liquidez? Porque eles querem estudar os indicadores de liquidez. Então, nesse parágrafo, eles vão dizer: os indicadores de liquidez são aqueles que evidenciam se a empresa tem condições ou não de pagar e tal. E os principais indicadores são liquidez corrente, seca, imediata e geral, sem detalhar tanto, só por cima mesmo. E aí também eles têm que escolher outro livro da biblioteca, tá? Não pode ser o mesmo. Isso serve para todos os alunos, não é para usar um livro só para todos os parágrafos. É um livro por parágrafo. Então, eles escolhem um outro livro e citam aqui no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, eles vão falar da empresa que eles escolheram. Então, qual é o ramo de atuação, qual é a relevância dessa empresa para o cenário econômico. E aí, para escrever esse parágrafo, eles devem citar o site da companhia, né, aquela parte ali que tem a relação com investidores,
e escolher algum jornal, alguma matéria que fale da relevância dessa empresa para o cenário econômico. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp eu já tinha colocado uma lista, né, das 30 maiores companhias brasileiras. Então, essa matéria já é um tipo de matéria que pode ser utilizada na citação aqui. No quarto parágrafo, apresente o objetivo de estudo, e aí eu já trago uma proposta de objetivo para todo mundo, certo? E no quinto parágrafo, apresentar a justificativa do estudo, ou seja, dizer o porquê esse estudo é relevante para a empresa, para a sociedade e para a academia. Quando eu falo academia, eu falo as universidades, certo? Então, qual é a minha recomendação aqui? São 5 parágrafos, né? Então, nesse grupo, são 3 estudantes, Tiago, Fernando e Matheus. Então, eles fazem a divisão. O Tiago escreve o primeiro parágrafo, o Fernando escreve o segundo, o Matheus o terceiro, e ali o quarto e o quinto eles dividem entre si, certo? Lembrando que o quarto é só o objetivo, que eles podem utilizar o objetivo que eu já fiz a proposta. Então, todo mundo vai ter esse roteiro lá. Então, fiquem atentos. O que é que vocês têm que fazer? Sair dessa parte em vermelho, digitar os parágrafos, tá? Não é para colocar ponto 1, ponto 2, não é digitar o texto corrido, só que dividido em parágrafos, e depois colocar as referências. Os 2 livros que vocês utilizaram, o site da empresa da relação de investidores e a matéria que vocês utilizaram para falar da situação econômica do país, né? Para a relevância dessa empresa para a situação econômica do país. E aí, aqui naquele arquivo geral, tem como fazer a citação e as referências, tá bom? Então, só reforçando, todo mundo vai ter esse roteiro. Fiquem atentos a cada um dos parágrafos, dividam entre si. Cada parágrafo, isso aqui é bem importante, tá? Cada parágrafo ter entre 4 a 6 linhas, ok? Cada parágrafo de 4 a 6 linhas. Não quero parágrafos menores, nem parágrafos muito maiores, tá? Uma média aí de 4 a 6 linhas. A fonte de tamanho 12, tá? Times New Roman tamanho 12, ok? Dividam entre vocês esses parágrafos para que ninguém fique sobrecarregado, ok? E vão atualizando neste próprio arquivo para que eu já possa ir visualizando quem está trabalhando, quem está fazendo, e qualquer dúvida eu vou estar disponível, e nas aulas que nós vamos ter, né, sempre presenciais, nós vamos estar solucionando as dúvidas. Esse vídeo eu estou gravando para que vocês possam sempre ouvir, né, quando surgir dúvidas extras. E nas referências, eu quero 4 referências, né, os 2 livros que vocês citaram, o site da empresa e um site para dar embasamento na questão econômica, tá bom? Na aula presencial, né, claro, nós vamos estar sempre tirando dúvidas, mas esse vídeo é para auxiliar quando vocês forem fazer esse trabalho em casa, ou quando for aquele período de fazer os estudos de caso, em sala de aula, vocês estarem ouvindo, ok? Mas qualquer dúvida, entre em contato.